I have been here before. Já estive aqui antes I've enjoyed every visit. e eu me alegro com cada visita. I want to thank those who would normally preach here on Sundays. Eu quero agradecer àqueles que normalmente pregam aqui aos domingos. I thank you for giving me this opportunity. Eu agradeço por me darem essa oportunidade. It is a joy to share the word anywhere. É uma alegria compartilhar a palavra de Deus em qualquer lugar. I will miss not being in my home church today. Eu vou sentir falta de não estar na minha igreja local hoje, I know they are well attended. mas eu sei que eles estão bem servidos lá. One of our associate pastors, Conrad, will be preaching. O nosso co-pastor, o Conrad, estará pregando. And Conrad has been down here as well. E o Conrad já esteve aqui também. So let's get right into the message. Então vamos para a mensagem. We're looking at the concepts of unity. Nós vamos considerar hoje o conceito da unidade. What it is for a church family to be one. O que é necessário para uma igreja ser um? And this is very difficult because we're all very different. E isso é difícil porque nós somos diferentes. Paul addressed this in 1 Corinthians. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele trata disso. And this is what Paul said. Aqui o que Paulo disse: Eu apelo a vocês, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo, que todos vocês concordem uns com os outros, a fim de que não haja divisão entre vocês, e vocês estejam perfeitamente unidos em uma só mente e pensamento. Paul knew they were very different people, Paulo sabia que eram pessoas muito diferentes, but he still wanted them to be one family. mas mesmo assim ele queria que eles fossem uma só família. Very different, Muito diferentes, but all of one heart, mas um só coração, and one mind, uma mente and one purpose. e um propósito. And that is what Paul says here. E é isso que Paulo está falando aqui. To be united in mind and thought, Ser unido em mente e pensamento. which means they think the same things, Significa que eles pensam nas mesmas coisas, but more importantly, mas mais importante, they want the same things. eles querem as mesmas coisas. We want to be united, Nós devemos ser unidos, not just to come here preaching, não só vir e ouvir a pregação, or to enjoy singing, ou gostar da música, or to have activities, ou ter atividades, but to be agreed in the purpose of God. mas ser um grupo que concorda com o propósito de Deus. One voice committed to the gospel of Jesus Christ. Sermos uma voz comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo. That is what Paul says É here. isso que o apóstolo Paulo diz aqui. So what is the problem? Então, qual é o problema? The problem is we are all very different. O problema é que nós somos muito diferentes. We have an expression in America Nós temos uma expressão nos Estados Unidos, of comparing apples to oranges. que a gente compara maçã com laranja. Oh, they're very different. Ai, são muito diferentes. Apples, yes? Maçãs, conhecem? Yes? Sweet, Doce, juicy, suculento, good with a é pie, bom numa torta, good with everything. é bom com tudo, Yes? não é? Oranges, Laranja, good in é vitamins, bom em vitamina, a little sour, é um pouquinho azedo, hard to peel. é ruim de descascar. If you have a choice, Se você tivesse uma escolha, who goes for apples? quem é que prefere maçã? Yes? Levanta a mão. Who goes for oranges? Quem gosta de laranja? See the Vocês problem? estão vendo qual que é o problema? We have apples and oranges. Nós temos maçãs e laranjas. But in many ways they are all so very alike. Mas por outro lado, eles também são bem parecidos. And we have several fruits, Nós temos várias frutas: an orange, a pear, an apple, lemon, laranja, pera, maçã, limão. but they're all fruits. Mas são todos frutos. They're all good for you. Todos são bons para você. They both make very good jelly. Todos podem ser feitos uma boa gelatina, Yes? não é? So many ways they are so much the same, Existe tanta coisa semelhante, even though they are a little different. apesar de serem um pouco diferentes. More alike than not Na alike. verdade, mais parecidos que diferentes. That should be us. Assim nós deveríamos ser. We're not the same. Nós não somos os mesmos. We have boys and girls. Rapazes, garotas, We have old and young, jovens, velhos, tall and short. altos, baixos. I think I'll stop there. Eu vou parar aqui. But we have more alike than we are different. Mas nós temos mais semelhanças que diferenças. It's very important that we understand that. É muito importante que a gente compreenda isso. Because if we don't understand that, Porque se a gente não entender isso, we will begin to think everybody
should be an apple. Aí nós vamos começar a pensar, todo mundo tem que ser maçã. No sour oranges. Nós não queremos nenhuma laranja azeda. No people that are hard to peel. Nós não queremos pessoas difíceis de descascar. Just all sweet apples. A gente só quer gente doce igual maçã. But some of you are oranges, Mas alguns de vocês são laranjas, aren't you? não é? A little sour, Um pouquinho azedo, a little thick on the peel. um pouquinho ruim de descascar. Yeah, it's okay. E tudo bem. You're a fruit like us. Você é um fruto como nós somos. And that's what we want to talk about today. E é sobre isso que eu quero falar hoje. That we are more alike than different. Nós somos mais parecidos que diferentes. But what makes us alike? O que é que nos faz semelhantes? It is Jesus. Jesus. That is what we have to see. É isso que a gente tem que ver. Is unity even possible? Será que a unidade é possível? Yes? Sim ou não? Amen. Amém. It is possible. É possível, Does God wish it so? porque Deus deseja assim. Yeah. Amém. Is God happy to see the church in dispute? Você acha que Deus fica feliz quando a igreja entra em disputas? Não. God wants us of one voice, one mind, and one heart. Deus nos quer uma voz, unidos em uma mente. So I ask, is this the goal of this church family? Então eu pergunto, é esse o alvo dessa família de igreja local? To find the unity we should have in Christ. Encontrar a unidade que nós deveríamos ter em Cristo. I hope that is our goal. Eu espero que esse seja o nosso alvo. But more important, O mais importante, to your chair, aí na sua cadeira, is this your goal for this church family? é esse o seu alvo para essa família, para essa igreja? So that's what we're going to really talk about today. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Making sure that it is our shared goal. Ter certeza que esse é o alvo que nós compartilhamos. Thank you. We're going to read a verse in the Bible, Nós vamos ler esses versículos aqui na Bíblia. and we're going to see how it is that we climb back out to this goal. E nós vamos fazer o seguinte, como é que seria a gente escalar de volta até esse alvo? Ephesians 4. Efésios 4. Now, I'm going to start in verse 7, Então eu vou começar no versículo 7. and we're going to read backwards to verse 1. E nós vamos ler ao contrário, até o versículo 1. Because God gives the picture of the top of the mountain Porque Deus nos dá a imagem de um topo de uma montanha. and then goes down the mountain. E depois ele desce a montanha. But we don't start climbing at the top of the mountain. Mas a gente não começa a escalar no topo da montanha. We start at the bottom. Começamos embaixo, no pé da montanha. So we're going to start at the bottom. Então vamos começar no pé da montanha. Verse 7. Versículo 7. So, let's read verse 7, please. Então vamos ler o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. We share a common curse. Nós compartilhamos uma maldição em comum. And the Bible says that God's grace has been extended to all of us A Bíblia diz que a graça de Deus foi estendida a todos nós, because we were all sinners. porque somos todos pecadores. Do you see my time? Vocês estão vendo aqui a minha gravata? All the white sheep? Todas as ovelhinhas, clarinhas. Who is the black sheep? Quem que é a ovelha negra? Sou eu. Ah, you laugh. Você ri? If I put this tie on you, Se eu colocasse a gravata em você, who is the black sheep? quem é? Você? Yes? Não é? We're all sinners. Nós somos todos pecadores. How much grace did I need? Quanto da graça eu preciso? How big of a sinner was I? Quão pecador eu era? How far from God was I? Quão distante de Deus eu estava? That's how much grace I needed. É essa a quantidade de graça que eu precisava. How far were you? E você, quão longe você estava? How much sin? Quanto pecado? That's how much grace you need. É essa quantidade de graça você precisa. We all needed that same amount of grace. Todos nós precisamos do mesmo volume de graça. All separated from God. Todos separados de Deus. We all needed grace. Todos nós precisamos da graça. No one here was closer than another. Nenhum de nós estava mais perto que o outro. We all needed God's grace. Nós todos precisamos da graça. And God gave as much as He is good. E Deus nos deu graça na proporção da sua bondade. God did not say, you know, I will buy your lunch.
Deus não diz assim, ó, vou te comprar um almoço. if I have enough. Se eu tivesse o suficiente, Oh, I'm sorry, desculpa, I don't have enough. eu não tenho o suficiente. That's not God. Deus não é assim. God had enough. Deus tem o suficiente. However far you were, Quão distante você estava, God had that much. Deus tinha o suficiente. We have a common problem. Nós temos um problema em comum. We share a common curse. Nós temos uma maldição em comum. Grace becomes a call to unity. A graça é um convite à unidade. We all needed the same thing, Nós todos precisamos da mesma coisa and we needed it in the same amount. e precisamos na mesma proporção. We share in this common curse. Nós compartilhamos nessa maldição comum. There was a pastor in London, England, Tinha um pastor na Inglaterra, em Londres, and this was a statement he made in a sermon on this passage. e essa foi uma afirmação que ele fez quando pregou um sermão nessa passagem. Yes, just please read it. Quanto mais indigno você se sente ser, mais evidência você tem de que nada mais o indescritível amor poderia te levar a Jesus Cristo para salvar a sua alma. If you start feeling better about yourself, Se você começar a se sentir muito bem a seu próprio respeito, not in unity with the believers in this room, e aí não em unidade com os outros crentes aqui nessa sala, don't think about where they are, não pense o que eles são, think about where you were. pense o que você era. We share a common curse. Nós compartilhamos de uma maldição. So that's the bottom of the hill. Então esse aqui é o pé da montanha. Let's go up a little bit. Vamos subir um pouquinho. Go to verse 4, please. Versículo 4. And we'll read verses 4 and 5 and 6. 4, 5 e 6. Just go ahead, please. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Because of God's grace, Por causa da graça de Deus, because of a common curse, por causa daquela maldição comum, God extended His love to us. Deus ofereceu o seu amor a nós. And so now we share a common core. Então agora nós compartilhamos de um núcleo comum. Like the apple and the orange, Assim como a laranja e a maçã, more in common than apart, nós temos mais em comum do que diferenças. so are we in faith. Então nós estamos na fé. We only have one body. Nós só temos um corpo. There may be different meetings today, Pode ter reuniões diferentes hoje, but for those who know Jesus Christ, mas para aqueles que conhecem Jesus Cristo, there's only one church. há apenas uma igreja. I stepped out of a church in Columbia, Missouri. Eu deixei lá a igreja na Colômbia, no Missouri, I stepped into the same church here in San Jose. e eu entrei na mesma igreja aqui em São José. Different place, Lugar diferente, different people. pessoas diferentes, Same joy in the singing, a mesma alegria na hora de cantar, though I only knew a few words. apesar de eu conhecer só algumas palavrinhas. I knew the joy. Eu conheço a mesma alegria. I understood the praise Eu conheço o louvor, because we are of one body, porque nós somos um só corpo, just in different places. apenas em diferentes lugares. You are brothers and sisters to me. Vocês são meus irmãos e minhas irmãs. Yes? Sim? One body. We have corpo. one spirit. Temos um Espírito. When we pray through the Spirit of God. Quando oramos, oramos através do Espírito de Deus. No Brazilian spirit, Não é o Espírito or brasileiro, American ou o spirit, Espírito or americano, African spirit. ou o Espírito africano. One Holy Spirit. Espírito Santo. Amen. Amém? You don't have more, I don't have more. Você não tem mais, eu não tenho mais. Some churches maybe in Brazil think they have more. Algumas igrejas aqui no Brasil, acho que eles talvez pensem que tem mais. They do not. Eles não têm mais. One Spirit, Um Espírito, one church, uma igreja, one hope. uma esperança. Do you know everybody here faces the same day? Você sabia que todos nós aqui vamos enfrentar o mesmo dia? One day we will die. Um dia nós vamos morrer. Yes? Sim? Yes? Sim? I thought maybe someone here was going to live forever. Eu pensei que alguém aqui ia viver para sempre. No! Não, não. I do funerals. Eu faço funerais. Do you know what I say at almost every funeral? Sabe o que eu digo em quase todos eles? To remind the people of why we were there. Para lembrar as pessoas por que nós estamos ali. Because the funeral is not about the person we have lost. Porque o funeral não diz respeito à pessoa que perdemos. It is to remind all who survive Mas para lembrar aqueles que sobrevivem, that one day that too will be us. que um dia aquela experiência era nossa.
What will we do for God from now till then? O que nós vamos fazer para Deus daqui até lá? I tell at every funeral Eu digo em todo funeral that I will continue to do these services que eu vou continuar fazendo esses funerais until one day you attend mine, até que um dia vocês façam parte do meu funeral, or I do yours. ou eu faça o seu. Yes? Sim? We have one hope, Nós temos uma esperança, because we are all going to die. porque nós todos vamos morrer. That hope is the resurrection of Jesus Christ. E essa esperança é a ressurreição em Jesus Cristo. Amen? Amém? Jesus raised from the dead. Jesus ressuscitou dentre os mortos. So I don't fear death. Então eu não temo a morte. I'm not anxious to die, Eu não estou ansioso para morrer, but I'm ready. mas eu estou pronto. I do funerals with hope Eu faço funerais com esperança, because Jesus is raised. porque Jesus ressuscitou. That is all of 1 Corinthians 15. E isso é 1 Coríntios 15. We also have one Lord. Nós temos apenas um Senhor, I am not him. e Ele não sou eu. Your pastors, they are not the Os Lord. pastores aqui não são o Senhor. They are under shepherds. Eles são subpastores. They represent the shepherd, Eles representam o sumo pastor, the good shepherd, o bom pastor, the Lord of heaven, o Senhor dos céus, King of heaven and earth, o Rei dos céus e da terra, who knows your name. que conhece o seu nome. One Lord. Um Senhor. We also share one faith. Nós temos uma só fé. Now, it looks like we have many flavors of church, like there are many flavors of ice cream. Nós temos assim a impressão de que tem muitos sabores de igreja, não tem muito sabor de sorvete. That's not true. Mas não é verdade. We do have many mistakes. Nós temos muitos erros. We may make some. Nós também cometemos alguns. I will tell you, I believe everything I believe is true, Eu vou te dizer, tudo que eu creio ser verdadeiro, but I will tell you that doesn't mean I'm right about everything. mas isso não quer dizer que eu estou certo a respeito de tudo. I'm sure I will get to heaven, Eu tenho certeza, eu vou para o céu. and God will say, "Really, Mike?" E Deus vai dizer, verdade, Mike. And I say, "Oh, now I understand." Ah, agora entendi. And that's okay, amen? E tudo bem, amém? We don't have to know everything, Nós não temos que saber tudo, but we do know enough mas a gente tem que saber o suficiente. that I am a great sinner, Eu sou um grande pecador, God is a great God, Deus é um grande Deus and Jesus is a great Savior. e Jesus é um grande Salvador. You need to know more? Você precisa saber mais. There are many more to know. Tem muito mais para se saber, That is enough. mas isso é suficiente. A great theologian named Karl Barth Um grande teólogo chamado Karl Barth, wrote many thick books, ele escreveu livros extensivos, Heavy pesados, but he would say, "This I know. mas ele dizia assim, isso eu sei, Jesus loves me. Jesus me ama, This I know. isso eu sei, For the Bible tells me so." porque a Bíblia me diz assim. Great professor Um grande professor would sing that children's song que cantava essa canção de criança, because that is enough. porque isso é suficiente. We have one faith, Nós temos uma fé, one baptism. um batismo. Baptism shows, let me say this, I'm sorry. Baptism demonstrates that we are with Jesus in his death, burial, and resurrection. O batismo demonstra que nós estávamos com Jesus na sua morte, sepultamento e a sua ressurreição. Some people get wetter than others. Algumas pessoas recebem mais água que outros. They go deeper than others. Alguns vão mais fundo que outros. The question is not how cold is the water, A pergunta não é quão fria estava a água, or how long I held you under, ou quanto tempo eu segurei você embaixo d'água, but do you identify with Jesus' death, burial, mas resurrection? você foi identificado com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus? That is one baptism. Isso é um batismo. And finally, one God and Father. E finalmente, um Deus e Pai. We may be apples and oranges, Então, nós podemos ser laranjas e maçãs, but God has designed us to be one fruit salad. mas Deus, Ele projetou para a gente ser uma salada dessas frutas. Because we believe these 7 Porque things. nós acreditamos nesses 7 itens. One God, one Father, Um Deus, um Pai, one hope, one Jesus, uma esperança, um Jesus, one Spirit, one um baptism. Espírito, um batismo. It should produce one body of Christ. Deveria produzir um corpo de Cristo. Now, understanding that, Agora, entendendo isso, this is what the pastor John Wesley said. isso foi o que disse o pastor John Wesley. Nós deveríamos rigorosamente julgar nós mesmos e sermos graciosos quando julgamos outros. Yes. Sim ou não?
but we do the other. Mas a gente faz o contrário. We give ourselves mercy. A gente oferece a si mesmo graça. And we say, no, they should not do that. E aí hoje fala, não, eu não deveria fazer isso. It should be the other. Deveria ser do outro jeito. We should be mercy in how we judge others. Deveríamos ser misericordiosos quando julgamos outros. We don't know their life. A gente não sabe o que eles estão passando na vida. We don't know the pressure they have seen A gente não sabe a pressão que eles estão sofrendo. of their family, of their job, Família, trabalho. but we should be merciful, Mas nós deveríamos ser graciosos, kind. gentis. But what about ourselves? Mas e nós? Conosco mesmo. I shouldn't be merciful to me. Eu não deveria ser misericordioso comigo. I would let me do anything. Eu deixaria fazer qualquer coisa. Yes? Sim? No. We should be rigorous in how we judge Nós ourselves deveríamos ter rigor quando nos julgamos. and very kind in how we judge others. Mas muito gentis quando julgamos os outros. Let's go further up the hill. Vamos subir um pouquinho mais na montanha. Let's read verses 2 and 3. Vamos ler versículo 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. We also, in unity, should share a common character. Nós também, em unidade, deveríamos compartilhar de um caráter em comum. Now, this doesn't mean that we act the same way. Isso não quer dizer que a gente se comporta da mesma maneira. We'll do different things in this body even this morning. Hoje mesmo, nós fazemos coisas diferentes aqui nesse corpo local. Some are willing to serve up front. Alguns têm a disposição de servir aqui na frente, Some would never come up front. outros nunca vão querer vir aqui para frente. They would melt like a piece of butter. Se vier aqui, ele derrete igual manteiga no sol. But you will make coffee, Mas você faz o café, open the doors, abre as portas, pass out papers. passa os You informativos, will love the little babies. você ama ficar com os bebezinhos, And some of you here wouldn't know what to do with the little baby. você não sabe o que fazer com o bebezinho, Yeah. não é? We're all different fruits. Nós somos diferentes, We have different gifts. temos dons diferentes, But we should share the same mas character. nós temos que compartilhar o mesmo caráter. That's what makes us the É same. isso que aí nos faz os mesmos. If you are passing out papers, Se você está distribuindo envelopes, with humility. com humildade. You're singing with Eles humility. estão cantando com humildade, Gentleness, patience, gentileza, paciência, tolerance. tolerância. Oh, tolerance is so hard. Tolerância é um negócio difícil, That's where we let people be different than us. porque aí é deixar as pessoas serem diferentes de nós. Some people like the room cool, Tem gente que gosta dessa sala aqui fria, and you're cold. e aí você está com frio. The room should be warmer. Essa sala devia ser mais quente. Some of you already think the room is hot. Outros já estão achando que já está quente demais aqui. You're looking around. Who has on a sweater? Aí você fala, olha em volta, quem está usando uma blusa, uma jaqueta? This room is already too hot. Fala, essa sala aqui já está quente demais. Some of you love to sing. Alguns de vocês gostam de cantar. You wish we'd sing more, Outros vão dizer assim, puxa, eu devia cantar mais. and I would speak less. E que eu falasse menos. Yeah? Não é? Some say, why do we sing? Vou dizer, para que eles cantam? We're a church. Nós somos uma igreja. We should open the A Word. gente devia abrir a palavra. Singing is a waste of time. Ficar cantando é perder tempo. Be tolerant. Seja tolerante. That's why it's hard, Por isso que não é fácil. because we don't get our way. Porque a gente não consegue do jeito que a gente quer. Are you ready to be that kind of person? Você está pronto para ser alguém assim? To share in this common Para character? compartilhar esse caráter comum? Oh, here's a hard one. Aqui esse é difícil. The character of love. O caráter do amor. You know what love means? Sabe o que significa amor? I want to give you a biblical definition of love. Eu quero te dar uma definição bíblica de amor. Really heavy theology. É uma teologia pesada. I want you to answer me. Eu vou pedir para você me responder. In Portuguese, what is the opposite of love? Em português, qual que é o oposto de amar? Pode responder. Hate? I would guess so. Eu imaginava isso, Oh, I'm afraid you're not right. mas eu tô com medo de você não estar certo. I know all the songs and poems say that. Eu sei que todas as canções e poemas diz isso. And when the team you love loses, you hate the other team. E quando o seu time perde, você odeia o outro time. Yes? Não é? Yes? É ou não Come é? on. Fala a verdade. Okay.
But in the Bible, that's not true. Mas na Bíblia isso não é verdade. And I'll show you why. Eu vou te explicar por quê. God is love. Deus é amor. 1 John 4. 1 João 4. Yes? Certo? God hates sin. Deus odeia o pecado. Yes? Sim? Isaiah, I show you several verses. Posso Yes. mostrar vários versículos. Isaías. God cannot be the opposite of his own nature. Mas Deus não pode ser o oposto da sua própria natureza. So the opposite of love cannot be hate, Então, o oposto de amor não pode ser ódio. not theologically. Não teologicamente. So I'm going to give you a theological. Então, eu vou te dar uma explicação teológica. The opposite of love O oposto do amor is the opposite, what is the same as love. é o antônimo daquilo My bad. que parece amor. Selfishness Ou seja, egoísmo is the opposite of love. é o oposto do amor. God so loved the world Deus amou o mundo that he gave his only begotten que Son. Ele deu o seu único filho. The opposite of love is selfishness. O oposto do amor é egoísmo. So now, do you know how to live lovingly? E aí, agora você sabe como é que você vive amorosamente? You live selflessly. Quando você deixa de ser egoísta. Does that make sense? Faz sentido? How do you love your spouse? Como é que você ama sua esposa? You love them selflessly. Quando você ama altruistamente, sem egoísmo. How do you treat your spouse badly? Como é que você trata mal o teu cônjuge? You act selfishly. Quando você é egoísta. How do you love your children? Como você ama seus filhos? By loving them selflessly. Quando você os ama sem egoísmo. How do you treat your children badly? Quando é que você trata mal seus filhos? By being selfish. Quando você é egoísta. How do we love God? Como é que amamos Deus? By giving ourselves selflessly. Quando nós nos rendemos totalmente. How do we treat God badly? Quando é que a gente trata Deus mal? By living selfishly. Quando a gente é egoísta. Now the hard one. Agora o difícil. How do I love you? Como é que eu amo você? By giving myself selflessly. Quando eu me entrego para você sem egoísmo. How do I treat the church badly? Como é que eu trato a igreja? If De I modo live, ruim? if I live selfishly to you. Se eu for egoísta com você. The opposite of love is selfishness. O oposto do amor é egoísmo. And the synonym for love E o sinônimo para amor is selfless. é altruísmo. We must live selflessly, Nós devemos viver de modo não egoísta. and you will be living lovingly. E quando você fizer assim, você vai viver amorosamente. Is that amazing? Não é maravilhoso? You don't have to hate. Você não tem que odiar. All you need to be is selfish. Só ser egoísta. It will ruin your marriage. E aí vai estragar teu casamento, It will ruin your children. vai estragar teus filhos, It will ruin your walk with God, vai estragar sua caminhada com Deus, and it will ruin this church. vai estragar essa igreja. We must live lovingly, selflessly. Nós temos que viver amorosamente, de modo não egoísta. That lets the unity of the Spirit and the bond of peace work. Então é assim que funciona a unidade do Espírito e o vínculo da paz. How does this look? Como é que isso se parece? Richard Baxter wrote this almost 500 years ago. Richard Baxter escreveu isso mais ou menos 500 anos atrás. E no necessário, nas coisas necessárias, unidade, nas duvidosas, liberdade, em todas as coisas, caridade ou amor. So now let's go to the top of the mountain. Então vamos agora subir o topo da montanha. Verse 1, Versículo 1. this is where Paul called to the Ephesian church, É assim que Paulo faz esse apelo à igreja de Éfeso, the very peak. lá no pico. Here is what Paul said to this church. Aqui o que Paulo disse a essa igreja. In verse 1, please. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. We have a common call. Nós temos um chamado comum. Our common call is to walk worthy of our calling. O nosso chamado é andar de modo digno do nosso chamado. But it isn't easy, is it? Mas não é fácil, é? But it wasn't easy for Paul. Mas também não foi fácil para Paulo. Paul was a prisoner. Paulo foi preso. How hard do you think it is to be godly in jail? Como você acha se é fácil você ser preso e ser piedoso? It should be easier for us. Deveria ser mais fácil para a gente. We
can make choices. Podemos fazer escolhas, We can follow the Lord as He leads. podemos seguir o que Deus, quando Deus nos guia. Paul knew what it was to be hard. Paulo sabia o que era isso. Paul is begging you to walk worthy of his calling. E Paulo ele está rogando, implorando que você ande de acordo com a dignidade do chamado. This is a calling to faith. É um chamado à fé. But how do we measure that call? Mas como é que a gente mede essa chamada? What does God ask of us? O que Deus está pedindo de nós? To live lovingly, Para a gente viver amorosamente. to live selflessly, Para a gente viver sem egoísmo. to live like all fruits in the same fruit salad. Para a gente viver como frutos nessa grande salada de fruta. How do we measure what God asks of us? Como é que a gente mede o que Deus está nos pedindo? If you were needing to move something in a room, Se você precisasse mudar alguma coisa numa sala, a big refrigerator, uma geladeira grande, will it fit in the kitchen? será que cabe na cozinha? How do you know? Como é que você sabe? What would you do? O que você faria? You don't just run and shove it in the door. Você não vai empurrar e tentar passar pela porta. Would you? Você faria isso? No, you'd measure. Não, você mede. Get a stick, Pega uma go and trena, measure, mede, measure the door, mede a porta, and move. e Maybe aí, take the handle off, talvez tira a mão, take off the door talvez tenha que tirar a porta to get through into the para kitchen. passar e entrar na cozinha. What is the measure of what God asks in the church? Qual é o metro de Deus para a igreja? Do you have a measuring stick that says teacher? Você tem, por exemplo, um metro que diz assim, professor. Because I don't have to give more than one of my Sunday school O teachers. professor fala, não preciso dar mais do que o meu professor dá na escola. Maybe you have a stick that is named preacher. Talvez você tenha um metro que assim é o pregador. I shouldn't have to give more than the preacher. Eu não tenho que dar da minha vida mais do que dá o pastor, o pregador. So if he's up here, I only have to be down here. Então se ele está aqui em cima, eu só preciso estar aqui. Maybe you would say, I have a stick and it's labeled Pastor from America. Então Mike. talvez eu tenha uma outra medida que seja um pastor americano, sei lá, o Mike. My stick is down here. Aí você vai estar aqui embaixo. Whatever stick. Qualquer que seja o seu critério para medir. In the church there is only one measure. Na igreja tem só um metro. It's not labeled a worship leader, Não é o líder de or louvor, a teacher, não é o or professor, a preacher. não é o pregador. The only measuring stick in the church O único sistema de medida da igreja is stained with the blood of Jesus. está marcado com o sangue de Jesus. It is the cross of Christ. É a cruz de Cristo. Have you ever been asked to do more than the cross? Ou seja, alguma vez Deus te pediu para fazer mais do que a cruz? No, I have not. Eu nunca, I don't think you have either. nem você. So when I measure what God asks of me, Então quando eu faço a medida do que Deus está pedindo de mim, and I start to think, oh God, you ask so aí much. eu falo, Deus, mas está me pedindo demais. God would say, oh, let me check. Deus fala, deixa eu dar uma olhadinha aqui. I will measure to see if I ask too much. Eu vou medir para ver se eu estou te pedindo demais. And He brings a stick to measure what He E asks. aí ele traz um metro para medir o que ele está me pedindo. And that stick is the cross. E aquele metro é a cruz. And what He asks is very E o small. que ele está pedindo é muito pequeno. Never as much as the cross. Nunca tanto quanto a cruz. What would God ask that would be too much? O que Deus te pediria que seria demais? Will you serve? Você serviria? Will you sit in a room that is a little too cool or a little too warm? Você sentaria numa sala que pode estar quente demais ou fria demais? Will you find a way to enjoy that song you don't really like? Ou você encontraria um caminho para desfrutar daquela música que você não gosta? Or look for something interesting in a sermon that may be too long? Ou procurar alguma coisa interessante numa mensagem que talvez esteja sendo longa demais? You sit there and say, oh, God asks too much of me. Ah, Deus, você está sentado aí dizendo, está pedindo demais de mim. Look what time it Olha is. que hora que já é. God asks too much. Ah, Deus, está me pedindo demais. Well, let's check. Vamos verificar. Let's measure by the cross. Vamos medir pela cruz. Is it too much? É muito mesmo. That is what God says. É isso que Deus diz. Again, we'll go back to Wesley for a quote. Mais uma citação de Wesley. This is what he said. Aqui o que ele disse. Go ahead. Me dê 100 pregadores que temam nada mais o pecado e desejem nada mais Deus. E apenas isso nós
vamos chacoalhar os portões do inferno. Only two things. Duas coisas. We need to have a large fear of sin, Nós devemos ter medo de pecado, because it will destroy you. porque pecado destrói. And the core of sin is selfishness. E a base do pecado é egoísmo. The very opposite of love. É o oposto do amor. And then we should desire nothing but God's will. E aí nós deveríamos desejar apenas a vontade de Deus. Nothing but God. Nada, mas apenas Deus. Oh, you may not like that lesson. Você não gosta daquela lição? It's still from God's Word. Continua sendo da palavra de Deus? You may not like that song. Você não gostou daquela canção? But it is still from God's Word. Mas você foi baseado na palavra de Deus? And the sermon may not be very interesting. A pregação pode não ter sido muito interessante. But it is still God's Word. Mas é palavra de Deus. Desire nothing but God. Deseje apenas Deus. Hate all sin. Odeie o pecado. And that is what scares hell. E é isso que assusta o inferno. When they find a body of believers, Quando eles encontram um corpo de crentes, some are oranges, some are apples, algumas são laranjas, outras são maçãs, and they find their greatest joy in being fruit salad. mas eles se alegram em serem essa grande salada de fruta. That is unity. Aí nós temos unidade. I will close here. Eu vou fechar aqui. They will know we are Christians by, Eles vão saber que você é cristão por... what does the Bible say? O que a Bíblia diz? They'll know we are Christians by how we scowl at each other. Eles saberão que somos cristãos pela maneira como nós invocamos uns com os outros. Yes? Sim? You should not sit and look like you ate pickles. Você não deveria sentar e parecer que você comeu picles. Think apples. Pensa nas maçãs. Yes? They should know we are Christians by our joy, Eles deveriam saber que somos cristãos pela nossa alegria, by our love, pelo nosso amor, by our hope, pela nossa esperança, by how we are unselfish to each other. pela maneira como, de modo não egoísta, servimos uns aos outros. They may not know what we are, Eles não sabem direito o que nós somos, but they know we are different. eles sabem que nós somos diferentes. The faith that separates us from death should unite us as new family in life. A fé que nos separa da morte deveria nos unir nessa nova família. One last thing. Último ponto. You had better learn to get along here. Você precisa aprender a conviver bem com as pessoas aqui. That person on the other side Aquela pessoa ali do lado, that cannot sing on tune, que não consegue cantar no tom, they're going to be in your choir in heaven. vai estar no seu coral no céu. That person over there, Aquela pessoa ali do outro lado, you don't like the way they dress, você não gosta do jeito que eles se vestem, they're going to be your neighbor in heaven vai ser seu vizinho no céu, forever. para sempre. Amen. Amém? You better learn to get along now. Então é melhor aprender a conviver aqui. Learn to love them now. Aprender a amá-los aqui. Share in their joy. Compartilhar das alegrias deles. One Lord, Um Senhor, one hope, uma esperança, one faith, uma fé, one baptism. batismo. That is what we share. É isso que nós compartilhamos. Some of you are apples and some are oranges, Alguns maçãs, outros laranjas. but in Christ we are that same fruit. Mas em Cristo nós somos um único fruto. To be fruit of the Spirit. Temos o fruto do Espírito. Will you live lovingly, Você vai viver amando as pessoas, selflessly amando sem egoísmo to each other? uns aos outros. Can we pray? Vamos orar. God, today we are so thankful Deus, hoje nós somos tão gratos that as far away as we were, que, embora possamos estar tão distantes, you extended grace that whole way. o Senhor nos estendeu graça And we share in that grace. e nós compartilhamos essa graça. You've shown us how to live together, O Senhor nos mostrou como vivemos juntos, to love each other. amando uns aos outros. God, I pray we will now live that way. Deus, eu oro para que possamos viver assim. God, I pray this morning if there are problems here, Eu oro, Senhor, se há problemas aqui, that we will give those up. que nós possamos desistir desses problemas. Measure them by the cross, Que nós possamos medir esses problemas pela cruz. and we will see how small they are. E aí nós vamos ver quão pequenos esses problemas são. You don't ask too O much, Senhor não está pedindo muito. and you have given so O much. Senhor nos deu tanto. Your Son, our Savior, O Senhor nos deu o seu Filho, nosso Salvador.
And we thank you in Jesus' name. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amen. Amém.